É isso, já ouviu essa trilha? Viu a nossa vinheta? Já sabe, né? Hora de falar de eleições aqui na Band. E a gente conversa agora, uma entrevista especial para você a partir de agora aqui na Band News TV. Olha só, na noite de ontem, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, publicou um vídeo nas redes sociais com críticas aos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, principalmente pela atuação no Banco Master, e convocou apoiadores para a manifestação que vai acontecer domingo agora, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. É um ato que tem como mote justamente fora Lula, fora Toffoli, fora Moraes. Governador Zema, que é pré-candidato à presidência, já confirmou presença. No sábado, após visitar o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro na Papudinha, o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que é o vice-líder da oposição na Câmara, citou o nome de Zema como um bom nome para ser o vice da chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro nas eleições desse ano. E sobre esses e outros assuntos, a gente vai conversar agora ao vivo aqui na Band News TV, justamente com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que já está com a gente aqui. Obrigado, governador, em primeiro lugar, pela disposição, por atender ao nosso convite. Bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aí com vocês. Prazer é nosso. Governador, vou começar pelo início aqui, esse primeiro fato que a gente trouxe, essa primeira informação sobre a confirmação do senhor como presença nesse ato de domingo aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, nesse ato fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, que foi convocado, inclusive, por um deputado expressivo aí de Minas Gerais, né, o deputado Nicolas Ferreira. Por que o senhor tomou essa decisão? Por que o senhor vem? Por que defende essa agenda, governador? Bom, Vitor, eu acho que não tem faltado indignação aqui no Brasil. Nós estamos vendo alguns intocáveis lá em Brasília acharem que podem fazer o que bem entender, fazer um contrato para a esposa ganhar, receber 129 milhões, o outro para ser sócio com os irmãos e receber ali 30 milhões e alguma coisa, o outro para o ex-ministro Manteiga ganhar 1 milhão por mês e por aí vai. Isso, para mim, é tirar dinheiro do povo. Cadê o dinheiro para melhorar a saúde, para melhorar as estradas, para melhorar a educação? Esses intocáveis precisam pagar pelo que estão fazendo. E aqui em Minas eu já provei, depois de 7 anos, que nós temos aqui um governo sem escândalo, sem corrupção, sem caixa preta. Tudo que eu faço, tudo que os meus secretários fazem aqui, Vitor, está disponível no portal da transparência. E o brasileiro está cansado de ver essa caixa preta de Brasília ficar fechada, os dados não serem disponíveis. Nós queremos que esses ministros se expliquem e, melhor ainda, se eles saírem do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, para a grande maioria dos brasileiros, representa a corte onde as pessoas dão bons exemplos e não onde vários sem-vergonhas ficam lá tirando proveito próprio, sem trabalhar para o brasileiro. E o que eu tenho feito em Minas é trabalhar pelo mineiro. Então, o Brasil hoje está indignado, espero que toda essa apuração, investigação avance e aqueles que fizeram algo de errado sejam punidos e paguem pelo que fizeram. O senhor já tem detalhes, governador, de como vai ser essa presença do senhor no ato? O senhor pretende discursar, por exemplo, fazer uso da palavra? Ou tem receio até de algum problema com a justiça eleitoral, né? Afinal de contas, pode ter alguma acusação de campanha antecipada, algo do tipo? Como vai ser? Nós estamos fazendo os ajustes, Vitor. Eu ainda não tive acesso detalhadamente à programação, mas gostaria, sim, de estar falando lá um recado rápido para poder estar mostrando essa minha indignação. E também dos 21 milhões de mineiros. Os mineiros estão tendo vergonha desse tribunal que deveria ter uma bússola moral e que hoje está totalmente perdido. O que nós temos lá hoje nesse tribunal são pessoas que se julgam intocáveis, acima da lei e que estão perseguindo. E como eu não tenho rabo preto, eu falo o que eu bem acho que é correto. Estou falando representando os mineiros. Tenho conversado sempre com as pessoas nas ruas, inclusive, e sei que o clima hoje não é só em Minas, é em todo o Brasil, Vitor, é de total indignação
de inconformismo com esses ministros do Supremo que estão lá para enriquecer. Tem de ficar muito claro, não estão lá para trabalhar pelo brasileiro nem pela democracia. Estão lá para encher o bolso de dinheiro e isso precisa ser muito bem explicado. O governador, e falando um pouco mais de eleições e sobre as articulações, o senhor, como a gente anunciou aqui no início, é pré-candidato à presidência da República já desde o ano passado. Acho que, aliás, foi o primeiro a lançar oficialmente pré-candidatura pelo Partido Novo à presidência da República. E agora, nos últimos dias, alguns aliados do senador Flávio Bolsonaro, que também é pré-candidato, passaram a citar o nome do senhor como um possível bom nome para vice da chapa. Foi o caso do deputado Sanderson, que é um dos vice-líderes da oposição. O próprio Flávio tinha sido questionado numa entrevista alguns dias atrás sobre seu nome, e aí ele fez elogios ao senhor, disse que, claro, seria um bom vice, mas por enquanto o senhor tem a sua pré-candidatura independente. Pergunto, governador, alguma possibilidade de mudança desse cenário? O senhor vai até o fim com a pré-candidatura ou abriria essa possibilidade para ser, por exemplo, vice de Flávio? Vitor, primeiro eu fico muito satisfeito, honrado em ter meu nome lembrado, o que demonstra claramente que fizemos um bom trabalho em Minas Gerais, temos um governo, uma gestão muito bem aprovada, muito bem quista aqui pelos 21 milhões de mineiros, e nós provamos que temos condição de consertar aquilo que o PT estragou. Minas Gerais era um estado destruído pelo PT lá em 2018, quando eu ganhei a eleição. Estamos recuperando tudo aquilo que foi danificado aqui. E queremos levar a minha candidatura, levarei ela até o final. Eu tenho propostas, Vitor, diferente dos demais pré-candidatos, já que eu sou uma pessoa que venho do setor privado. Eu sempre fui um empreendedor na minha vida. Sempre tive de gastar menos do que eu ganho. Sempre tive de prestar contas de tudo que eu faço. E o Brasil precisa disso. Precisa acabar com essa gastança que tem feito com que as famílias fiquem apertadas. Hoje, mais de 70% das famílias têm dívida e essa dívida só cresce com a gastança do governo, porque isso faz com que os juros fiquem elevados. Hoje nós temos um governo federal, ministérios, ministros que não prestam conta de nada que fazem. Daqui a 100 anos o sigilo vai ser liberado e nós queremos saber hoje. O meu bisneto não vai querer saber o que o ministro do Supremo fez de voos de interesse particular dele, não. Nós, brasileiros, queremos saber o mês que vem por que ele está gastando esse dinheirão que nós que estamos ralando pagamos com tanta dificuldade. Então, isso é que o Brasil precisa. As minhas propostas são essas. Como eu venho de fora do mundo político, eu posso dizer que nós precisamos oxigenar a política no Brasil. Os políticos já tiveram muito tempo para poder fazer mudança e com tudo isso que nós estamos assistindo hoje, fica claro, eles estão lá mais preocupados em um estar cobertando o outro, está dando suporte para os erros do colega do que propriamente em fazer o certo. Então, o que eu quero é acabar com esses intocáveis e tenho certeza que é o que o brasileiro também mais deseja. Então, se vier esse convite, governador, que pelo que eu estou entendendo da fala do senhor ainda não aconteceu, né? Algum convite formal do Flávio Bolsonaro para vice da chapa, o senhor não aceitaria? Gosto muito do Flávio, admiro ele, tive muito contato com o pai dele enquanto presidente e mesmo depois, Vitor, o pai dele foi o primeiro a ser comunicado da minha pré-candidatura à presidência da República e ele tem a visão de que quantos mais candidatos a direita tiver, melhor. Isso, Vitor, inclusive prova que nós temos como cultura a formação de talentos. Temos governadores bem avaliados, diferente da esquerda, que só tem um único nome há 40 anos e que, graças a Deus, já está para aposentar.
Espero que o faça o quanto antes. Governador, vou convidar aqui para a conversa também o nosso repórter em Brasília, Pedro Teixeira. O Pedro já está conectado, é ele quem vai lhe fazer a próxima pergunta. Salve, Pedro, boa tarde. Tudo bem, Vitor? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Band News. Agradecer ao governador por nos atender aqui na programação da Bandeirantes. Governador, vou tentar trazer um pouco do debate estadual agora. O senhor certamente está fazendo uma série de movimentos para atender, enfim, todos os partidos políticos que o apoiaram nestes últimos anos de mandato do senhor no Estado. Queria saber qual a avaliação do senhor sobre o movimento que está sendo feito pelo MDB para, de repente, ter o senador Rodrigo Pacheco na disputa das eleições em Minas Gerais. O que o senhor está achando? Pedro, nós estamos numa democracia, na minha opinião, mais candidatos ajudam a enriquecer o debate, mas o meu apoio será ao meu vice-governador, Matheus Simões, que tem sido aqui o meu braço direito, uma peça fundamental no meu governo. E toda vez que em Minas vem algum candidato aí pela esquerda, significa que ele vai enfrentar muitas dificuldades, porque o mineiro já está escaldado de governo de esquerda. Foi um desastre total aqui em Minas Gerais. O mineiro sentiu vergonha e nós conseguimos, com muito trabalho, resgatar esse orgulho que nós mineiros sempre tivemos. Então, está aberto para quem vier, mas sou muito, como eu disse, favorável à continuidade daquilo que está funcionando. Temos muito o que entregar aqui em Minas, tudo muito bem estruturado, projetos de longo prazo, e a pessoa, na minha opinião, mais indicada é quem já está aqui me ajudando, colaborando, que é o vice-governador Matheus Simões. E aproveitando então, governador, que o Pedro tocou no tema de Minas Gerais, um problema que Minas já enfrenta há alguns anos é o da dívida, né? O problema da dívida pública, como o senhor falou, né? Veio de um governo que teve esse problema, o governo do Fernando Pimentel do PT, teve um grande endividamento, escândalos de corrupção, mas agora, passados 8 anos da gestão do senhor, a situação ainda está longe de estar controlada. Estava vendo aqui que a dívida hoje de Minas Gerais é de 187 bilhões de reais. Começou 2026 como uma das maiores, se não a maior do país. Entre as unidades da federação, Minas hoje tem uma das maiores dívidas do país, mesmo depois de 8 anos da gestão do senhor. Por que, governador, esse cenário continua? Bom, primeiro tem de ficar muito claro que na minha gestão nós não fizemos um financiamento, um empréstimo, até porque Minas Gerais até hoje não tem nota de crédito. E isso significa o quê? Que toda a dívida que nós carregamos hoje aqui no Estado foi feita no passado. Se alguém achar 1 centavo de dívida que eu fiz, não vai encontrar. E essa dívida tem crescido devido aos juros elevados que o governo federal cobra de Minas Gerais. Juros IPCA mais 4%, que agora, finalmente, com o Propag, que substitui o regime de recuperação fiscal, que é como se fosse uma recuperação judicial do setor público, vai cair para IPCA mais 1%. Durante todo o meu governo, eu governei com a corda no pescoço no que diz respeito à situação financeira. Toda semana eu precisava ver com o meu secretário da Fazenda, ainda vejo, aquilo que nós temos de postergar de investimentos, porque o fluxo de caixa não comporta. Mas eu tenho certeza que com o Propag, que está para ser formalizado, aprovado agora pela Secretaria do Tesouro Nacional, Minas Gerais vai passar a ter um alívio no caixa. E é bom frisar também, hoje todas as contas estão rigorosamente em dia, assumi com folha de pagamento que não era paga, com 13º não quitado, com prefeitos renunciando, adoecendo, suicidando, porque não recebiam os repasses do governo do Estado. E isso tudo hoje rigorosamente em dia.
Minas deixou para trás um círculo vicioso e hoje vive um círculo virtuoso. E o governo federal precisa acabar com essa bola de neve que é a dívida do Estado, onde os juros têm massacrado o mineiro. Mas está tudo muito bem encaminhado.